O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Opa, eu sou a Juniper. E também... Oi, eu sou o Cleiton. João, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio em que falamos dos filmes da Karolina Markovics. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro, olha, é um prazer estar de volta. O meu nome é João Neto, eu tenho 31 anos, moro em Jaú, interior de São Paulo. Sou jornalista por formação, sou professor hoje no estado, dou aula de língua portuguesa. Tenho uma página de cinema também, o Cineratos. E vez ou outra eu tô por aqui para comentar sobre alguns filmes. Fala um pouquinho da Cineratos pra gente. Claro, o Cineratos surgiu ali como uma tentativa de poder compartilhar as minhas impressões sobre os filmes. E é uma página que vive altos e baixos, né? Eu tento manter ela, mas tem sido cada vez mais difícil, dando aula, né? Tô dando aula manhã, tarde e noite, então tá mais complicado. Mas, vez ou outra, eu tô por lá publicando algumas coisas. Ela é uma página que está presente tanto no Instagram quanto no TikTok também. Então, para quem se interessar, dá uma passadinha por lá. Tanto no TikTok quanto no Instagram é @cineratos. E, Juniper, você também esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente, quando nós falamos do acervo J-Splatter. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você aceitaria se apresentar mais uma vez? Valeu pelo convite de novo. Tô aqui já sou normal desse podcast já, sempre em vários episódios. Meu nome é Juniper, eu tô por aí pela internet, falo sobre filmes, música, várias coisas, e eu faço parte da equipe do acervo J-Splatter, que disponibiliza e traduz filmes nichados japoneses. É sempre um prazer ter você aqui, o Juniper. E você podia falar um pouquinho do acervo J-Splatter? É um acervo de drive do Twitter, a gente também tá no Blue Sky, tem o servidor do Discord, e a gente traduz e disponibiliza vários filmes não tão conhecidos do gênero de J-Exploitation, de splatter, pinku, entre várias outras coisas não tão fáceis de achar assim, do cinema japonês. Cleiton, essa é a sua segunda vez aqui no programa, né? Você esteve aqui no programa passado, quando a gente falou da Shin Filmes, mas como os outros, você poderia se apresentar mais uma vez? Oi, meu nome é Cleiton Tariga, mas na internet sou conhecido como Shin Cleitos. Sou professor de História e também fundador, junto com a Griff, que é conhecida aqui do programa, da Shin Filmes. Estou na rede aí há bastante tempo, falo de cinema, jogos, anime, essas coisas, e é isso. Você podia falar um pouquinho da Shin Filmes pra gente? Claro. A Shin Filmes foi um projeto que começou como podcast. Depois, no boom lá do acervo do Drive, a gente, com incentivo delas, a gente começou também a Shin como um Drive. Então, a gente começou a postar filmes mais focados no cinema asiático, principalmente no Japão. Filmes que aqui, além de Kurosawa, Mizoguchi, parecido com J-Splatter, ia mais nichado, diferentes temas, assim, menos conhecidos. E também depois a gente explorou, além do cinema japonês, a gente foi pro cinema palestino, a gente explorou cinema de gênero, como splatter, como o giallo, e várias outras coisas, assim. É um projeto que tá em hiato, mas sempre a gente tem carinho por ele, que é querendo voltar ativo. E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Claro. Essa semana eu vi o filme Unification of Japan 5. E 5 é quase nada, porque é uma franquia de 70 filmes. Quem jogou aí Yakuza, ou vê filme de Yakuza, sempre vai conhecer os atores assim, de cara. Assim, tem o Yasuki Kaze Otomiya, tem o Hitoshi Ozawa, que, nossa,
quem vê filme de Yakuza com certeza já viu ele tá Dead or Alive, ele tá nos filmes do Takashi Miike, vários outros filmes do Kitano. Se viu filme de Yakuza, com certeza já viu o Ozawa. E assim, é um filme bem legal, porque esse filme ele foi um pouco mais lento que os outros, porque ele foi mais basicamente uma hora assim, de debate sobre o mundo da Yakuza, o que faz bem do grupo. Então, são filmes curtos, assim, cada filme tem 1h20, 1h10, 1h30. E são bem legais pra quem curte Yakuza. São filmes baratos, assim, se tá esperando um espetáculo visual, assim, não espere isso, né? São filmes bem baratos, mas não perde qualidade por isso, porque são bem divertidos de assistir. Se quiser um filme mais tranquilo, assim, de Yakuza, eu acho que essa franquia vale a pena se começar a assistir, assim. Mesmo que estou no começo, mesmo sendo 5 filmes, mas eu quero continuar até pelo menos 70, assim, talvez um dia. Vai demorar, mas um dia vai. Ai, se eu não estou muito enganado, você mencionou essa série no nosso episódio, né? Falei, quando tô falando de cinema, assim, Sim. cinema direto pra vídeo no Japão, falei dela. Que é lá que eles estão em filmes que vão direto pra vídeo, assim, nem vai pro cinema, assim, eles vão direto pra DVD. Entendi. E você, Júnior, percebeu alguma coisa legal? Nessa última semana, a gente estava tendo um especial de Semana Pinko no servidor da J-Splatter, que era só filme Pinko, todos os dias. E um que eu gostaria de recomendar é o Celluloid Nightmares, do Hisayasu Sato, que é um Pinko de 88, uma investigação que acharam uma fita de vídeo de um assassinato, e aí estão indo atrás do assassino. E é um Pinko, é perturbador, tem umas coisas bem malucas nesse filme, mas eu achei ele muito bom. Fica a recomendação pra quem gosta de Pinko, quem gosta de Sato, recomendo. Eu só vi o Splatter, o Naked Sim. Blood, quando eu tava me preparando pro episódio que a gente fez, né? Sim, sobre o J-Splatter. E eu vi o Lolita Vibrator Torture. Os outros eu não conheço, não. Eu só vi esses dois também, e aí agora eu assisti esse, o Celluloid Nightmares, e a gente também viu um Muscle, que é de gays masoquistas, é muito bom também. Legal. E você, João, você viu alguma coisa legal? Vi, não foi essa semana, mas recentemente eu vi um filme chamado Faça Ela Voltar, tá em cartaz agora. É um horror, basicamente vai acompanhar ali 2 meio-irmãos que eles acabam se deparando ali com um problema familiar, e aí por isso eles vão acabar morando num lar adotivo. E nesse lar adotivo eles vão conviver ali com a nova guardiã deles, a Laura, e com um outro hóspede dentro da casa, que aparentemente é um sobrinho dela que vive com eles. Por trás de toda a aura de bondade que aparentemente emana ali daquela casa, existe algo muito mais sinistro por trás. É um filme que eu tava esperando muita coisa, porque é de 2 diretores que lançaram o primeiro trabalho de longa deles ano passado, um filme também de horror chamado Fale Comigo, que eu achei incrível, e acho que nesse caso aqui eles conseguem trazer muito da experiência tão chocante quanto eles fizeram no primeiro trabalho deles. Acho que vale super a pena, não vou fazer outros comentários para não dar spoiler sobre a trama, mas quem tiver oportunidade, vá ver no cinema, que vale muito a pena. Olha, eu não vi o Fale Comigo, e nem esse, né? Mas eu vi que as notas aqui do pessoal do Letterboxd tá tudo muito alto, assim. Cara, são 2 filmes bem legais. Se eu não me engano, Fale Comigo, acho que tá na Max ou na Prime. E agora com o Traga Ela de Volta no cinema, acho que vale a pena fazer essa dobradinha. Assiste o primeiro em casa e o segundo filme deles no cinema. Ó, vai na fé que é bom. Eu tava querendo assistir também. Bem legal, viu? Pois bem, essa semana a gente dá início a mais um mês temático aqui no programa. A gente vai voltar com um mês que fez muito sucesso ano passado, que é o mês do Giallo, né? E antes de a gente falar sobre o gênero em si, eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês têm experiência, se vocês gostam desse gênero, se vocês são que nem eu, que tenta adivinhar qual que vai ser o plot twist, qual que vai ser quem é o assassino.
né? Gostaria de saber de vocês. A gente gravou um episódio sobre o Pássaro das Plumas de Cristais, né? E Sim. lá eu comentei que nunca tive tanta intimidade assim com o gênero. Conhecia poucas coisas, obras mais esparsas. O primeiro contato que eu tive foi com o Suspiria, muito por indicação de um amigo meu que achava um dos grandes filmes assim que ele já tinha visto na vida, e realmente é um baita de um filme. Mas acho que faltaram oportunidades ali, ou faltaram momentos para que eu pudesse ver outras coisas. Acho que quando a gente pôde voltar para esse gênero, vendo o Pássaro das Plumas de Cristal, acho que reacendeu um pouco dessa vontade. E agora, sentando para ver esses outros dois filmes, e agora de fato fechando a trilogia, dá para dizer com propriedade que eu realmente acho que gosto muito assim do quanto o Giallo é muito possibilitador. Assim. A gente tem dentro do cinema de horror várias tradições, né? E essas tradições normalmente elas estão muito engendradas dentro de uma cartilha, né? Que o Giallo também acaba se rendendo a uma espécie de cartilha, né? Existem alguns elementos que vão caracterizar e que vão aparecer de forma quase que recorrente ali em muitas obras, mas eu acho que até em um dos filmes aqui que a gente vai discutir hoje, a gente vê uma variação bem interessante assim dentro da obra e percebe que essa questão do gênero consegue ser muito flexível, né? E quando a gente tem um diretor tão inspirado, a gente consegue realmente perceber que mesmo com essas pequenas amarras, mesmo com essas características que são quase que pontos obrigatórios ali para se cumprir, ainda existe muito espaço para se criar ali dentro, existe muito espaço para se inovar. Óbvio, ainda tem muita coisa para ver, mas é um gênero que me agrada muito, cara. Principalmente pelas questões estéticas e tal, acho que me cativou. E você, Júniper? Pra mim, eu também comecei, de certa forma, com Suspiria, que eu só fui atrás porque eu gosto de filmes de terror, eu nem sabia o que era Giallo, e eu fui descobrir mais por conta do Caleb Lopes, que a gente até gravou um episódio com ele, Sim. que ele tinha o Cláudio, que é um filme muito... várias referências inspirado em Giallo, e com isso eu fui atrás de assistir mais filmes. Mas confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre os que eu vi foram mais do Argento mesmo. Eu assisti o Inferno, assisti o Fenômena, assisti o Pássaro das Plumas de Cristal também, que eu não sabia que era uma trilogia, eu fui descobrir quando o Thiago me chamou, e porque eu não sabia dos outros filmes. Então eu tenho mais interesse em conhecer mais do gênero. Mas eu sou fissurado em mistério, mesmo não conhecendo muito do Giallo, eu sempre adoro. Então, sempre eu tô assistindo os filmes tentando, não, mas calma aí, eu acho que a pessoa é isso aqui, o plot twist vai ser esse. Às vezes eu erro, mas faz parte. Mas eu gosto muito do gênero e quero conhecer mais. E você, Cleiton? Eu não tinha tanto interesse pelo gênero, acho que foi até ano passado que saiu um episódio do podcast Filmes Clássicos, sobre 2 episódios sobre Giallo. Eu escutei esse podcast, daí começou a nascer o interesse. Na verdade, eu tinha visto o filme do Argento, mas eu não tinha relacionado o gênero sobre isso. Foi só a partir desse podcast que comecei a ter mais noção do que era a vida Giallo. Daí eu comecei a explorar mais esse gênero, vendo alguns filmes a mais. E não vi muitos assim, mas quando eu vi foi quando eu tava caçando para fazer o pack 60 filmes de Giallo lá na Shein Filmes. Eu fiz um bom tempo caçando em fóruns italianos, drives, em site de torrent privado. Baixei bastante filme para fazer aquele pack assim. E durante essa caçada, muitos me interessaram. Eu acabei acompanhando vários assim, mas foi aí que criou meu interesse, principalmente porque eu fui uma criança muito fã de Sherlock Holmes, muito fã mesmo. Aqueles que era fascinado, relia os livros. E o mistério, o suspense sempre me interessou. E aquela característica do Giallo, que ele dá dicas. Tem uma regrinha que eu estava lendo um texto de Giallo, ele fala que umas regrinhas do Giallo, que ele tem que dar, ele não pode ser trapaceiro, ele tem que dar dicas pro espectador de quem é o assassino durante o filme. E isso para mim é algo que me fascina, porque eu gosto dessa brincadeira de descobrir quem realmente é o assassino. E aconteceu isso nos dois. Eu acertei no segundo filme a gente falar. No outro eu errei, mas tudo bem, mas eu achei o segundo
Das quatro moças que eu achei um pouco mais óbvio, mas o segundo, o primeiro do gato, eu acabei errando. Bem, eu gostaria de começar a falar lendo uma passagem de um podcast que eu ouvi justamente para me preparar para aquele episódio que a gente fez junto, porque as apresentadoras desse podcast, elas resolveram falar sobre giallo, né, mas não qualquer giallo, né, os gialli que são considerados mais disruptivos, né, que saem mais das regras lá do Pássaro de Pluma de Cristal, muitos dos quais é porque eles vieram antes, né, porque elas vão notar que antes do Pássaro de Pluma de Cristal, você vai ter uma liberdade maior para o giallo, né, e elas foram falar justamente sobre o Eliminação, né, o filme que nós discutimos no episódio passado. Tem uma passagem, né, desse podcast que eu adorei e que eu gostaria de conversar com vocês, que é assim: o que giallo significa em termos de existência como gênero cinematográfico? É daquelas perguntas que continuam a gerar muito debate, mas que nunca oferecem respostas conclusivas. De uma coisa podemos ter certeza: giallo significa sexo, violência, intriga e mistério. Muitas vezes não se trata de substância ou narrativa, mas sim de um estilo visual poderoso. O giallo foi a declaração de que o neorrealismo italiano havia acabado e uma nova era havia chegado. Os cineastas abandonaram o naturalismo em suas obras para sucumbir à sensualidade, ao barroco e ao sublime. Foi a era da fantasia, da psicodelia, tudo misturado com sexo e violência explícitos, muitas vezes com efeitos estonteantes e espetaculares. Como conceito, o giallo é nebuloso e desafia uma definição estrita. Mas, apesar disso, tente. Né? Os puristas do giallo tendem a rejeitar qualquer coisa que não se encaixe nessa forma de assassinos de luvas pretas. E, ao fazer isso, alguns dos filmes mais fascinantes e cativantes do gênero tendem a ser esquecidos em discussões mais amplas e simplesmente por quebrarem as regras. O que me leva ao motivo de estarmos aqui hoje para celebrar alguns desses filmes, e elas vão falar justamente de filmes que fogem dessas regras. Uma coisa que a gente falou nos 2 episódios iniciais, né, no episódio que a gente gravou sobre giallo como um todo, lá em 2021, que a gente fala sobre os 6 mulheres para um assassino, todas as cores da escuridão, e no episódio que a gente fala sobre Mário Bava, né, no ano passado, eu conto, né, porque assim, o giallo, o nome giallo vem de uma série de livros, né, editados pela Mondadori, que eram de thrillers policiais. E como eles tinham capa amarela, e eles faziam parte da série giallo, porque giallo é amarelo em italiano, né, isso acabou pegando. E aí os italianos acabam chamando filmes e livros de suspense como giallo. Clayton mencionou as regrinhas, né? Tem algumas regras para o giallo, né? Por exemplo, geralmente quem resolve os casos não é a polícia, né? Porque se é a polícia, tem um outro gênero chamado politiotesco, né? O giallo geralmente o detetive é geralmente um artista, né? Como no caso do Pássaro de Plumas de Cristal, que é um escritor. O Eliminação é um ator. No Prelúdio para Matar é um músico, assim como no Quatro Moscas para o Veludo Cinza. Né? Então você vai ter essa noção de que um artista, por ter uma percepção da realidade diferente da nossa, né, eles conseguem perceber coisas que nós, réis mortais, não percebemos. Né? E a outra regra casa com isso que o Clayton falou, mas eu acho que isso daí principalmente em 2 filmes, 2 que nós mencionamos aqui no programa, que é o Prelúdio para Matar e o Pássaro de Plumas de Cristal, que é justamente um detalhe que estava faltando, que quando o personagem principal percebe esse detalhe, ele acaba resolvendo o crime. Júniper, você viu o Pássaro de Pluma de Cristal? Vi sim, vi sim. O que você achou dele? Eu gostei muito dele. Porque eu fui assistir ele com a experiência dos outros filmes do Argento, tipo Suspira e Inferno. Então, foi uma coisa não completamente diferente, mas era uma coisa muito mais thriller
thriller, de investigação e crime, que os outros filmes são mais uma coisa de bruxas e fantasia. Então eu recebi uma coisa mais diferente, tanto por o pássaro ser um guialo, né? Porque tem toda essa discussão também, se Suspiria é um guialo ou não, né? Que aí eu não vou saber responder. Sim, Mas tem essa discussão que esse filme de terror do Argento seria considerado giallo, né? Porque giallo sim, seria sim. só filme de mistério, sim, tem essa discussão. Tem gente dos dois lados, assim, que eu conheço gente dos dois lados dizendo que não, que todo filme de suspense, assim, italiano, mesmo tendo elementos sobrenaturais, por exemplo, o Fenômeno do Sim. próprio Argento, né? Pode ser considerado um giallo, né? Não apenas um filme de terror, né? É um debate muito acalorado, né? Elas até mencionam, né? Não tem uma Sim. resposta definitiva, Não. né? Mas sendo guialo ou não, os filmes são diferentes, né? Até porque o Pássaros foi o primeiro filme do Argento, se não me engano, não é? Sim. Então, mas eu gostei muito. Foi um mistério divertidíssimo de assistir e você já tem todas. E é engraçado porque eu assisti ele, que é um guialo antigo, dos anos 70, tendo assistido primeiro as coisas que referenciam ele, como o Cláudio do Caleb Lopes. Então, Sim. assim, eu assisti o Assassino das Luvas Pretas, aquele sangue brilhante, e eu pensei na referência e não na coisa que criou essa referência, sabe? Que eu acho isso muito interessante. Sim. Mas é um ótimo filme. E eu e o João, a gente gravou um episódio sobre o Pássaro de Pluma de Cristal, né? Pássaro de Pluma de Cristal e Kika, né? Que o Caio do Sem Imagem escolheu pra gente falar. Foi bem legal, né? A gente ainda conseguiu relacionar bastante esses dois filmes, né? Impressionante, né? Eu tava aqui na dúvida, mas aí de repente pensando, olhando os dois, falei assim, não tem a ver com voyeurismo, tem a ver com... eu achei muito interessante. Tem a questão do espectador, do male gaze, né? Sim. Eu achei muito interessante, né? Essa discussão, assim, até às vezes eu até fico pensando em fazer episódios assim que eu pego aleatoriamente 2 filmes da minha watchlist e tento juntar para ver se É uma ótima ideia. não dá não. Vai que às vezes você consegue criar uma conexão que, tipo, da sua mente eu acho que faz sentido, sabe? Não sei. Uma possibilidade, cara. Quem poderia imaginar Kika e o Pássaro de Plumas de Cristal se cruzam em alguns pontos? Incrível isso. Pois é. Eu fiquei impressionado assim, com aquela conversa que a gente teve. Outra coisa que eu queria falar sobre a tua fala é que sobre essa discussão do que é giallo e o que na parte, se pensar na parte histórica, agora puxando pro meu ladinho da história, eu acho que tudo isso só foi possível, que nem eu falei sobre o Eliminação, né? Porque o Eliminação é totalmente filhote dos anos 60, tudo ali reflete anos 60 e o giallo como sobre forma, sobre cinema de gênero, só foi possível, acho que, sair anos 60, 70, ali aquele caos disruptivo do cinema. Você falou sobre o naturalismo. Não foi só na Itália aconteceu isso. A gente pegar o cinema de todo mundo, o cinema novo, o cinema japonês que vem em massa com o cinema de Yakuza, de Player, o Pinko, eles estavam soltando tudo que conservadorismo anterior, anos 50 e 40, depois da censura lá, Japão, e foi aquilo, né? Eu acho que isso reflete totalmente a época e o giallo como o gênero. E eu repito a mesma coisa que eu falei no último episódio. Os mais puristas parece que eles creem que o giallo só pode ser algo que foi feito pelo Mário Bava, o Sufuti e o Dario Argento. Se fugiu algo disso, mas eu não acho isso porque, se for pegar o gênero, a parte de literatura, a origem, giallo, italiano, é muito mais do que apenas luvas pretas, não só se resume a isso, tem outras características que podem ir além dessa parte da luva preta ou do assassino, é muito mais abrangente do que os puristas tentam elencar. Essa é a minha posição, né? Dessa discussão do que não pode ser, o que não é giallo. E o gênero pode se transformar também, né? Com o passar do tempo. Exatamente. Você falou do cinema japonês, né? E, poxa, você
realmente os novos cinemas estavam justamente, né, nesse momento de ruptura, né? Porque você vai ter a Nubero Bago lá no Japão também, que é um dos meus novos cinemas favoritos, e que, por sua vez, né, vai ter muita influência para o Pinko daquela época, né? Só você ver o Koji Wakamatsu, né, que ele faz filmes como Êxtase dos Anjos, Violated Angels, o Go Go Second Time Virgin, que é muito próximo àquilo que o pessoal da Nubero Bago estava fazendo, né? Esse período foi justamente um período de ruptura, né? Um período de você quebrar, sem querer fazer propaganda para um grupo meio quebrando o tabu, né? Então, eu reparo que o pessoal tá, né? O pessoal de todo mundo, né? Cinema novo, cinema marginal, esse período é um período que eu considero um dos períodos mais interessantes do cinema mundial, assim. Até mesmo lá nos Estados Unidos, né? Você viu o esgotamento do Studio System, que vai acabar dando origem lá para Nova Hollywood também, que foi um outro período que foi muito interessante, né? Lá dos Estados Unidos. Sim, sim. Mas você tá certíssimo, o Clayton. Eu concordo. Não tá certíssimo não, porque assim, quem sou eu para dizer que você tá certo ou errado, né? Eu posso dizer que eu concordo 100% com isso que você tá falando. Eu concordo 100% com o que você está falando. Assim, tradicionalmente as pessoas vão considerar o Olhos Diabólicos, né, do Mário Bava, que em inglês se chama, eu acho que até em italiano também, né, se chama A Garota que Sabia Demais, né, como primeiro giallo, mas tem gente que vai traçar as origens até o Obsessão do Visconti. Seria o primeiro giallo, né? Isso em 43. Mas eu não vi. Mas então eu sou que nem o Clayton de ficar, né, alucinado procurando, querendo saber quem é o assassino, essas coisas assim. E se a gente for na Itália, qualquer coisa é giallo. Exatamente. O gênero suspense, thriller, essas coisas assim, eles chamam de giallo, né? Então, se você vê Psicose na Itália, tá no gênero giallo. É só fora da Itália que o giallo passa a ter essa conotação de um movimento no cinema italiano. Sim, é a mesma coisa que anime, né? Porque os otaquinhos mais novos ficam, não é desenho, é anime. Lá no Japão, é tudo anime. Sim, sim. É por isso que talvez a discussão de se é giallo ou não nem seja uma discussão tão importante assim, sabe? Sim, apesar de fazer sucesso, deve fazer sucesso no Twitter. Twitter, acho que o pessoal reclama por qualquer coisa, né? No Twitter, qualquer coisa é discussão, né? Obrigatório. Mas assim, você vai ter. E é uma coisa engraçada, que a gente comenta isso justamente no primeiro episódio do ano passado, no primeiro episódio sobre o diálogo do ano passado, que você vai ter o Bava fazendo, né, o 6 Mulheres para um Assassino, que vai estabelecer as tradições, né, os códigos do que a maioria das pessoas considera como giallo, mas aí ele, no Alerta Vermelho da Loucura, ele corta tudo isso e faz um filme completamente diferente dos moldes que, em tese, né, com todas as aspas possíveis, ele estabeleceu. Ele vai fazer um diálogo que você sabe nos primeiros 5 minutos quem é o assassino. Isso é muito diferente, né? Mudar completamente a fórmula, né? Geralmente quando um gênero ele amadurece, ele começa a se referenciar, se dialogar sobre tudo que essa palavra agora, lidar com as convenções dele, ao contrário, né? Sim. Vai querer discutir suas próprias convenções. Eu acho isso muito interessante. Mas de qualquer forma, vamos para os filmes? Claro. Vocês estão satisfeitos? Clayton, tá satisfeito? Sim. Júniper, tá satisfeita? Vamos. João, tá satisfeito? Satisfeito.
Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram os 2 filmes da trilogia do Dario Argento que a gente ainda não cobriu aqui no episódio. Ambos os filmes estavam no ponto cego, tanto da Juniper, quanto do João, quanto do Clayton. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers, então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Thiago, qual é o primeiro filme da nossa discussão? O Gato de 9 Caudas, de 1971. Eu vou falar o que eu achei de O Gato de 9 Caudas, mas antes, o pessoal do Cultura Pop a Rigor tem um recado para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi escrito por Dario Argento e Brian Edgar Wallace, baseado na história de Dario Argento, Luigi Cosi e Dardano Sacchetti. Atuam no filme James Franciscus, Carl Maiden e Catherine Spaca. A sinopse do filme é: Franco Arno, um ex-jornalista que perdeu a visão, e Giordani, um jornalista ainda nativa, tentam resolver uma elaborada trama de misteriosos assassinatos conectados a um instituto de pesquisa genética. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. O que você achou do filme? Eu amei o filme, eu acho que provavelmente é o meu filme favorito da trilogia, não sei qual vai ser a opinião de vocês, mas desde o início eu já fiquei completamente encantada pelo personagem do Franco Arno e da garotinha, que ele parece ser um cara muito perceptivo, ele tá toda hora percebendo as coisas que... Ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe o que, e depois você descobre que ele era um ex-jornalista e que ele tem esse faro para resolver puzzles e para resolver casos, e ficou provavelmente o meu personagem favorito do filme. Eu amei ele, eu amei toda a trama que foi se construindo sobre essa pesquisa desse instituto, e, tipo, eu confesso que eu passei grande parte do filme completamente perdida de quem era o assassino, de o que estava acontecendo, porque ele jogou vários personagens para você, e eu fiquei tipo, todo mundo é suspeito. Quem que eu vou decidir agora quem é? E eu gostei muito também que o filme tem vezes que ele faz uma transição de cenas, ele pisca a próxima cena, ele continua e depois ele passa para outra. E eu demorei um tempo para perceber o que exatamente isso era. Não sei se tem algum outro tipo de significado, porque eu criei várias teorias na hora, mas parece que é só uma transição de cenas, mas eu achei isso muito estiloso, achei isso muito incrível. E também do próprio assassino, que a única coisa que a gente vê dele, além do POV, é um close do olho. E o que me fez ficar o filme todo procurando o olho de todo mundo pra ver quem tinha o olho castanho. Sim. Pra e descobrir quem era o assassino. No final eu errei. Eu achei que era a menina, a Ana, não o cara, mas tudo bem, faz parte. Não, mas o filme faz com que você comece a suspeitar da Ana. Até o troço do vaso, de repente ela aparece com a mão sangrando. Sim. Então, eu caí nas falácias do filme, sabe? Porque o filme ele constrói tudo bonitinho pra você suspeitar dela. Só que quando eu parei pra pensar, depois que eu acabei o filme, eu fiquei tipo, sim, tava tudo indicando pra ela, mas ainda assim não tinha um motivo pra ela fazer tudo aquilo, sabe? Pra ela invadir o instituto. Você me permite uma parte? Isso me lembra. Uma coisa que eu aprendi lá nas aulas de retórica em direito, que eu fiz uma matéria sobre direito e retórica na Grécia Antiga. E aí, uma das coisas que a gente fala, né, assim, a retórica, o primeiro sofista da história foi um cara chamado Córax de Siracusa. E ele desenvolveu um argumento chamado argumento Córax, que era o seguinte: se todas as provas apontam para alguém, logo essa pessoa é inocente, porque ela não ia cometer o crime e sabia que ela ia ser a culpada, né? E aí eu geralmente uso isso, mas aí você pensa também que dá para fazer um duplo córax, né? Porque assim, no sentido de que justamente essa pessoa não é a culpada, porque todas as provas apontam para ela, logo ela é a que é menos provável de ser a assassina, ser a culpada, logo é ela que é a culpada.
né? Sim. Dá pra fazer umas loucuras, dá pra falar um sobre jogo ópera. mental, né? Tipo, Sim, uma psicologia reversa. sim. Mas desculpa, ô Júniper, é só porque Não. me lembrou o Corax agora. Sim. Não, isso faz muito sentido. É porque, por você achar que ela é assassina, você vai achar que ela não é, porque tá muito óbvio. Mas aí o filme me enganou nesse jogo mental aí. Uhum. Mas faz parte. Mas foi o que eu falei. De qualquer forma, mesmo que tinha muitas provas e circunstâncias que apontavam pra ela, não tinha um motivo. Você até teve esse subplot do relacionamento dela com o pai dela, que não era o pai dela, que ela era adotada. E isso você poderia criar um motivo, mas eu ainda não sei exatamente o porquê que ela invadiria o instituto. Agora, o assassino de verdade, que isso é revelado nas últimas cenas do filme, quando você vê que é ele, você fica, tá tudo explicado, agora faz todo sentido. E eu amei o final do filme também, porque é o que você tava falando antes da gente começar a gravar, né? O filme termina e é isso. Você não vai ficar. Pra que você vai ficar sabendo o que aconteceu depois? Porque O não te assassino morre e pronto. então, Mas porque a cena é bonita também, a cena é muito bonita. Sim. Sim. E, tipo, o Arno vai matar ele ou não, tipo, ele vai ser preso, e você não. Pra que você vai saber disso? Pelo menos a garota tá viva. É o que importa. Uhum. Uma última coisa que eu queria comentar. A cena deles, todos os filmes que você tem, eles falando o nome do filme, né? Eles referenciando o que significa o nome do filme. Mas esse foi o meu favorito, quando eles estavam detalhando as pistas, e aí tinha 9 pistas, e eles falaram, um gato de 9 caudas. Pra mim isso foi incrível. Uhum. Mas é isso, ótimo filme. E Cleiton, o que você achou do filme? Cara, eu vou parecer o Felipe Leão agora, porque eu vou falar que esse pra mim é o filme mais Hitchcock do Argento. Eu achei os enquadramentos, a estrutura narrativa, não tem tanto sadismo coreográfico desse filme, mas o resto, esse filme pra mim é muito Hitchcock. Todo o ritmo dele, as descobertas, pra mim é essa parte que o Argento ainda estava se descobrindo. E claro que ele vai se referenciar ao mestre de suspense, né? Totalmente justo. Foi um filme que eu vejo que todos os elementos futuros do cinema do Argento estavam nascendo ali, porque tem muita coisa que a gente vai ver nos Red, todos os outros cinema dele. E foi um filme, também foi meu preferido, filmes dessa trilogia. Eu achei, apesar dele ser ele ser mais lento assim, a narrativa dele de usar a câmera constante em primeira pessoa foi nas perseguições assim, foi algo bem legal, assim, é meio voyeurismo, meio que tu parece ter um complô assim com o assassino, fica no ponto de vista dele. Eu achei bem legal assim, apesar que eu também achei o filme mais modesto nos assassinatos comparado ao cinema ao futuro dele. Só a morte, a primeira morte lá do trem foi um pouco mais chocante, outras mortes foi um pouco mais, como posso falar, mais tímidas assim no sentido de horror, mas não é o foco ali, era mais a investigação e os atores estão excelentes, principalmente o jornalista cego do Karl Malden também foi meu preferido, porque o personagem dele é muito carismático, assim, a gente acompanhar ele. E é isso. Eu acho que foi um filme que eu gostei bastante. E eu acho que tá num dos lugares preferidos dos filmes, assim, do Argento, no diálogo no geral, assim. A trilha do Ennio Morricone, misturando, assim, o jazz com o mais inquietante, assim, foi algo que eu gostei também. E é isso que eu achei. E você, João? O que você achou do filme? Eu reforço muito o que o Cleiton falou sobre a questão do ritmo. Antes de entrar especificamente nessa questão do ritmo, né, que para mim acaba se diferenciando muito dos outros trabalhos, esse é um trabalho em si que me parece muito diferente assim das outras coisas que eu vi do Argento, né? Eu sinto que os outros trabalhos dele tinham uma coisa de privilegiar muito mais a questão de um mistério psicológico e traumas individuais que vão acabar sendo meio que os motores ali do filme. E aqui ele tá muito mais próximo da questão de um suspense mais investigativo. E aí o que o Cleiton falou, acho que cabe muito, sabe? Que se aproxima muito daquilo que o próprio Hitchcock acabava fazendo, né?
E a questão das pistas e as deduções, tudo isso vai ter um papel muito central ali dentro da trama e da forma como o próprio agente vai desenvolver o filme, né? E aí é o que a gente acaba caindo nessa questão do ritmo, que é um ritmo muito mais lento, mais pausado, talvez até mais, sei lá, cerebral. E eu tava lendo que o Argento considera esse um dos trabalhos dele que é menos inspirado, assim, e até a crítica, de forma geral, acaba enxergando um pouco isso. Mas eu sinto que é um filme que tem pontos altos bem interessantes. A começar pela questão do protagonista, né? Que parece ter uma solução narrativa que é muito, muito interessante, porque vai tensionando ali a nossa percepção enquanto espectador, né? Porque o personagem, enquanto cego, ele precisa enxergar, entre muitas aspas ali, a verdade que existe por trás de pistas que não são pistas ditas como convencionais, mas são aquelas pistas que estão mais presentes no campo do sensorial e que exigem muito que a dedução ali tenha um papel fundamental, né? E eu gosto disso, eu gosto de como isso está colocado ali dentro do filme e é muito espirituoso, assim, a maneira como isso é trabalhado, sabe, ao longo do filme todo. E, de forma geral, eu sinto que tem algumas questões visuais e temáticas que o Argento vai acabar desenvolvendo um pouco melhor mais tarde, né? A questão do fascínio dele por detalhes que vão se tornar decisivos em algum ponto da trama. Aquela coisa de ambientes urbanos bastante frios e também muito modernos e que, apesar de ter essa questão muito facilmente reconhecível, vai esconder alguns segredos que são muito, muito, muito violentos e que vai ajudar a oscilar muito a nossa sensação de acaso e destino e que vai levando a essa questão da violência, né? Enfim, eu gosto, eu sinto realmente que falta talvez um pouco de força, assim, uma coisa mais pungente na questão das mortes, e isso vai ser desenvolvido melhor, acho que a partir dos outros filmes que ele vai realizar, e acho que até no filme anterior isso tá mais presente, acaba sendo mais marcante, né? Mas é legal ainda assim perceber o quanto ele consegue tornar esse gênero muito elástico, né? Ele traz ali outros elementos para trabalhar dentro do gênero e que vão incrementando e dando outras soluções para a maneira como ele gosta de trabalhar essas histórias. Eu acho que, para resumir, não é o giallo mais emblemático do Argento ou mais emblemático do gênero como um todo, mas ele acaba tendo um papel, acho que, muito significativo assim, na carreira do Argento por acabar ajudando a ter noção e tateando do que você pode explorar e as maneiras que você pode explorar tudo dentro desse gênero, né? A gente percebe, como eu disse, essa falta de excesso e ousadia que está mais presente nas outras obras, mas que ainda assim ele encontra espaço para abrir mão disso e acabar dialogando muito mais com umas tradições mais narrativas e que estão muito mais próximas ali daquele cinema policial clássico de investigação, né? Ainda que, de forma bastante irônica, seja justamente o excesso estético que mais vai definir o gênero na memória coletiva. Ainda assim, eu acho que é um ótimo filme, cara. Eu gostei bastante dele. Eu vou te dizer que, assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu assisti ele, acho que foi em 2013, 2014, né? Eu assisti ele... Eu tinha assistido Pássaro de Pluma de Cristal, porque o Projection Booth fez um episódio sobre ele, e aí depois o Badass Boobs and Body Counts fez um sobre esse filme. E o que eu lembrava era que era do Cook, do Franco Arno, que, assim, ele é tudo isso que vocês falaram, mas vocês não mencionaram um outro detalhe, né? Ele anda com uma bengala com uma lâmina na ponta. De repente... sensacional isso. Imagina um ceguinho, de repente ele tira uma lâmina na ponta do... E desculpe pela piada infame, mas o protagonista tinha um ponto cego. Não é? Não é? Não, é vários, assim, um ponto enorme. E eu assisti de novo
quando a gente foi gravar o episódio sobre o Pássaro de Pluma de Cristal. E eu também gostei, né? Mas quando fui reassistir ele agora, tava mais fresco a história, então algumas coisas eu fiquei assim, por exemplo, o lance de que o criminoso é uma pessoa que trabalhava no laboratório, né? E me chama a atenção de que por que ele não fez isso durante o horário de serviço? Assim, uma coisa que a gente aprende lá com a trama golpista do Bolsonaro é que fazer crime durante o horário do expediente é muito mais gostoso. Podia muito bem, sabe, fazer isso durante o trabalho dele. Não sei por que ele esperou cair à noite. Mas algumas outras coisas que eu gostei e que me causaram reflexão agora nessa outra vez é justamente a questão do plot central, da trama, a trama central, né? O que motivou o assassino, né? Porque uma das coisas que está sendo pesquisado lá no laboratório era um estudo sobre o gene XYY. E é engraçado que já foi desacreditado essa história, né? E uma coisa que eu mencionei lá no episódio que a gente fala sobre o Pássaro de Pluma de Cristal é que essa trilogia tem muita coisa de novidades científicas, entre aspas, né? Então você vai ter, né, no Pássaro de Pluma de Cristal um aparelho que identifica que som é esse que está tocando, e aí eles conseguem identificar que é um pássaro, e aí eles vão atrás do pássaro e aí encontram onde é que é a casa do assassino, né? Nesse daí você vai ter esse troço de genética, e no outro vai ter a questão daquele troço de ver a última imagem que a pessoa viu, né? Fica gravada na retina da pessoa, né? Mas uma discussão que dá para ser assim, meio que filosófica, até mesmo assim, uma análise meio que trágica, no sentido de que você não pode lutar com o seu próprio destino, é que justamente esse personagem ele vai cometer esses crimes, e os crimes vão ficando cada vez mais violentos, justamente para apagar a prova de que ele tem esse gene, esse cromossoma, esse cromossomo adicional que, em tese, né, para a história, significaria que ele seria mais disposto a cometer esse tipo de violência. É uma coisa meio que trágica do ponto de vista dele, né? Porque ele, justamente para lutar contra o próprio destino, ele acaba confirmando aquilo que ele estava tentando apagar. Fica aquela dúvida, né? Se realmente comprovou a teoria ou ele estava sendo influenciado pela teoria, né? Exato. Sim. Exato. Isso eu achei interessante. Eu confesso que eu acho que na primeira vez eu também comecei a achar que a Anna Terzi era suspeita, porque aquilo, né, o filme faz de tudo para você acreditar, até assim, o lance de ela tomar leite em câmera lenta, porque tem uma determinada cena que o assassino, a gente vê o assassino envenenando o leite lá do Carlos Giordânio. Aí ela aparece na casa dele, eles começam a flertar um com o outro, eles vão pra cama, e aí ela fala assim, você tem alguma coisa para beber? Ah, tem o leite. Aí, porque ele não bebe, lembra que ele fala que ele não bebe, tanto que ele só vai beber uma hora lá que ele tá com o delegado, né, que aí o delegado falou assim, mas você não bebe? Ele falou assim, não bebo. Mas ele bebeu lá porque ele tá nervoso com o troço, né? Mas aí ele, tem o leite. E aí, assim, tipo, o leite tava fazendo uma sujeirada porque o assassino pegou uma seringa e botou o veneno, né? Então tava furado a caixa de leite, né? E aí ela foi tomar e ela tava tomando em câmera lenta, né? Porque assim, gente... Não, e ela ficou segurando o copo por, tipo, bastante tempo até ela ficou muito suspeito isso. Não é. E tem aquilo, né? Quase muitos diálogos, mulher bonita ou é assassinada ou é assassina. Então fica aquela dúvida. Exatamente. Tipo, você já vê ela desde o início, todo mundo olhando pra ela, você fica tipo, pô, talvez ela seja assassina. Aquela cena do trem que vocês mencionaram
É uma coisa que serve para confirmar uma coisa que eu falei no episódio que a gente fala sobre a Fênix, é que a maior vítima dos Gialli são os manequins, né? Sempre atira um manequim sempre tem um manequim caindo do precipício, né? E Nesse caso ele ficou girando. nesse caso botaram ele para ficar embaixo do trem. E eu não sei, teve alguma coisa que me lembrou Blow Up do Antonioni, né? Aquele troço da imagem, que aí eles publicam uma foto do cara caindo, e aí o Giordani vira e fala assim: não, procura, vê se. Não, na verdade foi o Arno, né? O Arno fala assim: não, vê se é a imagem inteira ou se ele cortou um pedaço. E justamente o que cortou um pedaço dá para ver a mão do assassino empurrando o cara, né? Isso eu achei. Não sei, me lembrou o Blow Up. Essa cena é interessante também porque eu tava achando que o assassino era um jornalista, porque imediatamente depois que eles decidem ir pra casa do fotógrafo, o assassino aparece lá e mata ele. Então você vê, tipo, como é que ele sabe que a foto tinha a mão dele, sabe? Ele tem os assassinos de Giallo geralmente tem o dom da prever o futuro por meio de decisão do roteiro. Porque ele sempre tá lá quando alguma coisa vai incriminar ele, sabe? Ele tem, tipo, a viúva indo pegar o papel, ele tava lá, ele viu. Por que ele tava lá? Não sei, mas ele tava lá. Uhum. Tem um outro personagem que eu gosto também, que é o Gigi The Loser, Gigi o Perdedor, né? Que é o cara que é especialista em falar palavrão, e aí ele é o arrombador, Carlo Giordani, pede para ele entrar na casa do Terzi, né? Desse dono desse laboratório. E aí ele começa a investigar e justamente não leva a lugar nenhum além de aumentar as suspeitas em relação à filha, né? Sim. Eu acho que o objetivo foi mais ou menos esse, de chegar a colocar todas as evidências em cima dela, apesar de ela não ter motivo algum para fazer isso. Sim. E a cena dela com a mão ensanguentada foi meio que o close final, porque você fica tipo, o cara acabou de ser machucado pelo Cookie, e aí ela aparece com a mão machucada. Coincidentemente, ela quebrou um vaso, sabe? Zé, e uma outra coisa que tem também bem comum no Jade são criança também, né? E aí, nesse daí a criança, por exemplo, no caso do Prelúdio para Matar, por exemplo, né? Você vai ter uma criança que vai servir mais ou menos como testemunha, mas nesse daí a garota foi vítima, né, do assassino, né? O assassino vai e avisa que o Arno estava procurando por ela, busca ela no táxi, e aí a gente descobre que na verdade ele está sequestrando ela, né? E aí o Arno tem a decisão, falando assim, cara, uma pessoa que matou 4 pessoas pode muito bem matar uma quinta. E aí resolve, né, denunciar para a polícia, né? Mas eu não sei, eu concordo com isso tudo que vocês falaram também, a questão que a violência, né, é mais insinuada, é menos gráfica, né? É um filme que não tem tanto gore, assim, né? Ele é mais uma coisa mais próxima exatamente disso que vocês mencionaram do Hitchcock. Como o Clayton falou, eu acho também que não era o foco do filme, sabe? Ele queria ir mais nessa parte da narrativa do mistério. Meio que talvez umas mortes mais elaboradas seria mais interessante. Vocês estão satisfeitos? A gente pode ir para o próximo filme? Estou satisfeito. Vamos para o próximo filme? Thiago, qual é o segundo filme da nossa discussão? 4 Moscas sobre o Veludo Cinza, também de 1971. Eu vou falar o que achei de 4 Moscas sobre o Veludo Cinza. Mas antes, o pessoal do Bochichine tem um recado para vocês. Oi, eu sou a Agnes. E eu sou o Gabriel. Queríamos convidar vocês para ouvirem nosso podcast, o Bolchecine. Lá nós discutimos cinema sempre por uma perspectiva política, a gente faz várias análises, falamos da história do cinema e a gente também apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Então procurem por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. A gente vê vocês por lá. Beijo. O filme foi igualmente escrito por Dario Argento, baseado na história original de Luigi Cosi, Mario Floghetti e Dario Argento. Estrelam o filme Michael Brandon,
Mincy Farmer e Jean-Pierre Marielle. A sinopse é: o músico Roberto Tobias está sendo seguido há dias por um homem que não conhece. Ao confrontá-lo num teatro abandonado, acaba matando acidentalmente o desconhecido. E no mesmo momento, uma figura mascarada fotografa o crime. A partir de então, Tobias começa a ser perseguido implacavelmente por um vilão que não pretende matá-lo, mas a enlouquecê-lo aos poucos com lembranças da culpa do ato que cometeu. Quando novas vítimas passam a aparecer, as 4 moscas sobre veludo cinza, gravadas na retina de uma garota assassinada, tornam-se a única pista para desvendar o mistério. Essa sinopse vem do site O Filmou. que você achou do filme? Assim, se o fascínio do olhar do Argento teve nascendo nos outros filmes, eu acho que esse aqui foi o filme assim que o olhar e memória mais se fundem assim. Até a sinopse diz assim sobre como se foi resolvido o caso. Eu acho que é um filme que tem, se o anterior teve aquele POV do olhar, aqui teve mais ainda, e teve o olhar como, de novo, novamente, os sentidos do espectador sendo deslocados, assim, como pode dizer, desloca a nossa narrativa. É aquele tipo de filme, assim, que o olho é como a câmera e a retina como testemunha. Por quê? O roteiro do filme é meio solto, assim. O que importa realmente é a experiência visual, que começa já com música e o assassinato é tudo misterioso, tem aquela imagem da fotografia. Foi um filme que eu gostei bastante, realmente por causa disso. Eu não gostei tanto quanto o anterior, mas foi um filme que eu gostei bastante por causa dessa parte da montagem. Aqui eu acho que ele foi um pouco mais parecido com o que ele ia fazer no futuro cinema. Ele começou mais a mostrar a narrativa visual dele mais jogada assim, a emergência assim do giallo, a fotografia do giallo aqui é mais marcada e é um filme meio montanha-russa, né? Porque ele fica aquela perseguição, o personagem da loucura. Aqui eu acho que é menos investigação do que o anterior, é mais sobre levar o protagonista a um tipo de suspense, até porque é o motivo do que a gente vai descobrir no final, né? Não foi tipo, uma revelação tão bombástica quanto o anterior, mas eu acho que o jeito que se revelou, a cena final da revelação foi, assim, uma das preferidas, o jeito que ele descobriu quem era essa assassina, foi um do jeito, acho que mais estranhamente poético com o título que eu achei dos filmes do Argento. E tem umas coisinhas que me incomodaram no filme, foi um pouco o humor aleatório dele. Teve uma cena lá do carteiro, que eu achei, tipo... Sim. Foi muito pra... Cinema italiano tem aquela característica de comédia aleatória, mas achei que aquela cena não quebrou meio o ritmo do filme, sabe? Mas teve uma cena também que quebrou o ritmo do filme, mas eu gostei muito daquela cena. Foi a cena do Bud Spencer. Sim. A introdução dele do dia. Achei aquela cena meio um surrealismo, assim, com piadinha de Deus. Achei bem legal. E outra coisa que eu tava lendo, eu achei uma das bem legal, que ele queria o The Purple como a banda, né? Mas não deu certo. E eu tava vendo hoje mais cedo que ele queria o The Purple, a banda, as músicas do The Purple sendo tocadas em vez de ser originais do filme. E falando também da parte mais narrativa, visual, eles usaram também aquela... outra coisa que eu li também hoje, que foi o primeiro filme a usar câmera científica no cinema. Caramba. Foi aquela câmera que pega bala em câmera lenta, que eles usam para filmar insetos. Sabe a cena da bala em câmera lenta? Sim, sim. A câmera foi esse. Não sei se eu tava certa a informação, mas foi o que eu li. Que foi o primeiro filme a usar acho que é
É uma câmera que pega até 18.000 FPS. E outra coisa que eu gostei muito desse filme foi... Os filmes dele foi uma das minhas mortes preferidas, foi a morte da empregada. Que tem todo um clima leve no começo, de dia, a gente não espera uma morte, e foi criando um clima lento até começar aquele transe assim de morte, assim, ela não mostrar a morte dela, ficar só ela atrás do muro. Aquela cena foi a minha cena preferida do filme, tirando a cena da revelação do olhar. Essas duas cenas eu acho que são minhas preferidas. Eu acho que, no geral, é isso que eu acho do filme. Assim. João, o que você achou do filme? Eu acho que a primeira coisa que me salta aos olhos, assim, como Clayton, é a questão do olhar, né? Para mim, esse é o aspecto mais interessante ali, a forma como o Argento vai radicalizar muito essa questão da centralidade do olhar e da própria percepção. Porque a gente tem aquela questão, né? O crime que dá início à trama, ele é registrado por uma figura mascarada, com uma câmera, que coloca a própria noção de testemunha em suspense, né? Porque alguém viu, alguém registrou aquilo, mas ainda assim aquilo que foi visto, aquilo que foi registrado, não foi revelado. E aí eu sinto que esse motivo ele acaba sendo expandido, né, naquele conceito que é trabalhado no filme da questão da retina, que guarda a última imagem antes da morte, né, que para mim aparece muito como uma metáfora sobre a questão da memória visual e sobre como a gente fica muito preso àquilo que a gente vê, ou, no caso, em alguns casos, o que a gente pode pensar ter visto, mas que nem sempre condiz com a realidade. E para mim é como se o filme ele fosse um discurso mesmo, uma discussão ali sobre a impossibilidade de ver claramente a realidade, o quanto a gente nunca consegue de fato olhar para a realidade como ela é. Sempre tem alguma coisa ali que pode levar a gente para uma percepção não completamente correta dessa realidade, né? E aí acho que tem outras coisas que vão me vindo à mente, assim, que acabam, sei lá, sendo sublinhadas ao longo do filme, né? A gente tem aqui a estilização da violência, e eu sinto que diferente do filme anterior, aqui o Argento ele não vai se contentar tanto com uma mecânica mais simples, né, dessa questão de suspense e de investigação. Ele vai realmente transformar as mortes ali em experiências visuais, e que eu gosto aqui de como ele escolhe, às vezes, alguns ângulos meio estranhos, alguns movimentos de câmera meio secos, e até mesmo aquela montagem que é muito delirante, né? E que, para mim, tudo isso gera um caldeirão de uma experiência que você vai ter ao longo do filme e que acaba culminando naquela cena final, o disparo em câmera lenta, né? Que é uma sequência que... Ela é mais do que narrativa, né? Ela é uma sequência que ela apela muito para essa questão plástica, né? E, para mim, remete muito a questão do quanto o Argento é um cineasta que está muito interessado na imagem como esse espetáculo do estético mesmo. E aí acho que um terceiro ponto que também me traz muito assim do filme, né, que eu acabo carregando do filme depois de ter assistido, é a questão da paranoia do nosso protagonista. O Roberto, que é aquele baterista, um homem comum, e que de repente vê sua vida mudar muito rapidamente e virar pesadelo que vai ganhando cada vez mais contornos, né? E aí a gente tem muito dessa paranoia realçada ali com a questão da música, dos ruídos, da própria atmosfera que é muito alucinada e que vai jogando o filme, né? E vai jogando a régua desse filme para se distanciar muito daquela questão realista e abraçar de vez uma questão onírica, e achou isso muito legal, assim. Gosto, cara, eu acho que da trilogia não é o meu favorito, acho que eu ainda fico com o Pássaro das Plumas de Cristais. Acho que ele é mais coeso, assim, acho que é um filme mais bem arrumadinho ali no que ele está se propondo. Mas ainda assim é um filme que mostra que ainda assim
o Argento tá buscando novos caminhos, que ele tá muito interessado em, como eu disse, jogar essa régua para frente, né? Expandir ali as fronteiras, que a gente pode dizer como fronteiras talvez formais do diálogo, pensando na questão da forma mesmo do filme. E não fica preso a uma narrativa que é necessariamente lógica, né? Ele tá realmente voltado para essa questão onírica. Então, eu gosto bastante do filme, cara. E você, Júnior, o que você achou do filme? Bem, eu concordo com muitas das coisas que vocês disseram. O que eu queria falar especificamente do filme era dessa parte que o João falou da paranoia. E não só dessa paranoia que o personagem sente, mas aquilo que o Clayton também falou, de que o filme ele não parece tão focado em conduzir o mistério, mas mostrar essa experiência. Então, tipo, a gente tem muito das cenas dos amigos do personagem principal também indo na casa dele e eles contando histórias aleatórias. E no início do filme a gente tem aquela história da execução, de uma execução que aconteceu na Arábia Saudita. E aí o personagem começa a sonhar com isso. E é muito interessante como ele fala que esse sonho pra ele parece um presságio. Aí no final descobre que não é um presságio pra ele, mas pra assassina. E esse filme tem muito mais dessas coisas que não é realista, tanto como o assassinato da empregada, que aquela cena perfeita dela na praça, que tá tudo normal, e aí do nada você só tem um corte que fica tudo mais escuro e não tem ninguém, ela tá sozinha, que procede o assassinato dela, que também é incrível. E você vai tendo essas coisas meio aleatórias, mas que complementam bastante no filme, tipo, os personagens numa exposição funerária, que eu não sei por que eles estavam ali, mas eu achei muito bom também. E eu achei um filme ótimo. Ainda prefiro o que a gente falou antes, do gato, mas esse aqui também é muito bom. E também as mortes eu acho muito boas também, não só da empregada. Eu acho que a minha morte favorita é a do cara que se fingiu de morto, e aí depois a assassina mata ele, que jorra sangue na câmera. Eu acho que é perfeito. Eu amei. E sobre a assassina, eu já imaginava que era ela, um pouco antes dela matar a prima dela, mas como o Cleiton falou, a revelação dela é perfeita. Puxa ela e sai aquele colar que tem uma mosca, e quando você olha mesmo a mosca, você já fica, meu Deus, agora tá tudo explicado. E como ele faz pra mostrar o movimento de uma única mosca que vira 4 moscas, e isso condizendo com o nome do filme. E a atuação dela é perfeita, ela tem aquele sorriso estranho, e ela é completamente maluca, e ela dando os tiros nele, e a cena do inseto, que usa a câmera especial também é muito boa. E o final do filme também é incrível, com ela, aquele slow motion e a cabeça dela voando, e o filme só acaba, e você fica, ok, esse é o final do filme. Mas eu achei um filme muito bom, adorei os personagens. O detetive, melhor personagem. Achei que ele ia sobreviver mais, mas descobri a verdade. Eu tava comentando com o Thiago, quando vocês saíram, de que aparentemente a decisão do detetive ser gay veio do ator, né? O que pra mim melhorou muito o personagem dele, que ele te marca no filme. E ele descobre a verdade em 2 segundos, o que é perfeito também. Então, eu gostei muito desse filme. Pois é, né? Ele descobre porque ele nota uma semelhança entre o personagem, o Roberto, e o pai da assassina, e aí ele já casa, e aí ele vai no hospital psiquiátrico que ela tava. Me lembrou o Pássaro de Pluma de Cristal, que também a assassina também passa um tempo internada, e me lembrou também o livro, a história que serviu de inspiração para o Pássaro de Pluma de Cristal, que é o Screaming Mimi, que depois, nos anos 50, foi adaptado para o cinema lá de Hollywood como um noir. A personagem da Anita Ekberg, ela fica presa não fica presa não, ela fica no hospital psiquiátrico durante anos, e aí sai, e aí quando vê a estátua mostrando o ataque que ela teve, aí ela volta a matar. Isso, né, me lembrou um pouco também isso que a gente vai ter nesse filme, né, que a personagem passou anos, né, num hospital psiquiátrico por culpa do pai, né? O pai dela é uma pessoa provavelmente horrorosa, queria ter um menino, e aí por conta disso ele resolve vestir ela como menino, né? Eu não sei, isso me lembrou algumas coisas.
esse troço de forçar um gênero, né, a uma pessoa que não se identifica com esse gênero, né? Eu não sei, não seria uma pessoa indicada para falar sobre essa questão de identificação de gênero, né? Mas isso me lembrou tanto o Pele que eu habito quanto o Sleepaway Camp, né? Sim, Eu não sim. sei. Sim. E Rosas Versalhes também. Sim. E eu não sei. Uma outra coisa também que me lembrou do Pássaro de Pluma de Cristal é que quando eu estava pesquisando para falar sobre o Pássaro de Pluma de Cristal, eu vi que o personagem do Bud Spencer desse filme ele tá no livro do Screaming Mime. E o Argento não utilizou ele no Pássaro de Pluma de Cristal, mas utilizou nesse filme, né? E ele até pediu pro Bud Spencer, né? Porque o Bud Spencer ele era amigo do Argento e aí aceitou trabalhar com o Argento, né? Não recebeu o cachê, mas pediu pro Argento não colocar imagens dele na divulgação do filme. Então, no livro que originou o Pássaro de Cristal tinha esse personagem do Tinha. personagem? Ah, Tinha. Quando eu estava estudando o Pássaro de Pluma de Cristal, eu vi uma menção disso, falando que o personagem do Bud Spencer no Quatro Moscas, na verdade, era do livro do Screaming Mime. Que é coisa, uma cara. decisão, é uma decisão interessante, né? Porque ele encaixou bem na história do Quatro Moscas. Sim. Sim. E não, eu concordo com o Clayton naquela questão de que o humor, pelo menos o troço do carteiro, foi meio que muito jogado, assim. E o ator que faz o carteiro, ele é o So Long do Pássaro de Pluma de Cristal, né? Aquele preso que é gago, e aí ele precisa ficar falando So Long para não gaguejar. Uhum. Né? É o mesmo ator, né? Tem o personagem do vizinho também, né? Que tem umas piadinhas lá Que não leva a nada também, né? Eu até teve um momento que eu conseguia considerar se o vizinho era o assassino, né? Porque Eu tinha também. cenas aleatórias que aparecia ele e foi tipo, o que é isso? Ele aparece de forma aleatória, mega suspeito, assim, não acontece nada. Então. E uma coisa que me chama a atenção é que, voltando isso que eu mencionei na questão da ciência, né? E, né, você vai ver tanto no Pássaro de Pluma de Cristal quanto no Gato de Nove Caudas e nesse daí, né? Pelo que eu li no IMDb, fala que o Argento não estava muito interessado em fazer essa história da retina, né? Da última visão que a pessoa teve quando morreu, fica gravado na retina. Mas ele foi convencido pelo Carlo Rambaldi, né? E aí eu falei assim, caramba, peraí, eu conheço esse nome. Aí eu fui ver, né? O Carlo Rambaldi é o cara que fez o efeito especial desse filme, mas ele fez o efeito especial do ET. Caramba. Coisa, cara. Ele fez efeito especial Prelúdio para Matar, desse, né? Provavelmente ele deve ter sido, né? Vocês falaram da câmera, Clayton falou da câmera, provavelmente deve ter sido coisa dele, né? Porque ele acaba fazendo assim os efeitos especiais desse filme, do ET, do Possessão, do Zulavski, do King Kong, de 78. Eu vi que ele fez também os visuais do Alien, do Dune também. Do Conan? Não é. Segundo Conan, ele fez também. Efeitos visuais. Uhum. Tem um currículo. O Gianni Rossio, né? Eu concordo com a Juniper. Eu acho que o fato de ele ser um personagem gay casa muito com com ele, né? E faz ele ser um dos personagens mais interessantes do filme. E aí eu escutei um podcast de pessoa falando que o Argento tem hábito, né, de colocar sempre um personagem LGBT na trama. E na maioria das vezes são pessoas assim
normais, né? Não são assim bichos de sete cabeças, como você vai ver até mais recente que os filmes do Argento, né? Retratando, né? Fazendo um desserviço para a comunidade LGBT. Né, eu acho que o Argento tem esse hábito de colocar como pessoas, né, agradáveis, normais. Né? Então você vai ver até o próprio cientista do outro filme, o Dr. Brown, normal, ele é excêntrico, mas E você tem aquele clube, St. Peter, o nome, né? Que teve Sim. toda uma cena, né? Que é ambientada nesse clube. E pelo que eu vi esse pessoal do podcast falando, é que o Argento, assim, tinha amigos da comunidade LGBT, então ele sabia que, sabe, então ele queria retratar o pessoal como pessoas normais, pessoas comuns, né? Como... interessante isso num filme de 71, sabe? Exatamente, é isso que me chama a atenção, que eles são... Que é justamente... Quando eu vi o personagem entrando, o Giordani entrando no clube lá, que o personagem do Brown era gay, eu fiquei tipo, pô, vai ter alguma coisa aqui, né? Vai ter algum estereótipo, alguma coisa meio ruim. Mas não teve nada, fiquei, ok, tá bom, que legal. Eu achei interessante essa colocação, né? Isso daí tem isso, tem no outro. Tem no Pássaro? Eu ia perguntar se tem no Pássaros. Eu não lembro. Mas também faz um tempo que eu vi o filme, então. Eu não lembro. Eu sei que no Prelúdio para Matar tem. O melhor amigo do personagem do David Hemmings é gay. Mas o Carlo... Não, o Fenômeno no Inferno também tem, né? Sim. Algumas coisas assim também. Não tão explícitas, mas tem. Mas eu também gostei de ter assistido. Realmente, ao contrário de vocês, eu não tinha achado que era mulher. Eu não sei, eu só descobri que era mulher quando via o medalhão dela. Eu acho que ficou mais óbvio pra mim porque ela matou a prima, logo depois da prima ter transado com o protagonista. Eu fiquei, ok, talvez seja isso. E porque ela tava fora da cidade, sabe? Ela tá fora da cidade com todas as aspas possíveis, né? Ela tava lá naquele cortiço onde o cara vai encontrar com ela, né? O Gianni vai procurar por ela e encontra ela lá nesse cortiço. Não é cortiço, né? Mas é uma pensão. Uma pensão, né? Que tem até o cara que atende a pensão. E ela tava lá para poder cometer os crimes de uma forma mais livre, né? Sim. Então, o fato dela sair da cidade dá essa liberdade de ela ir pra qualquer lugar, sabe? Uhum. Ela sair, entre aspas, da cidade. Por isso que, talvez seja ela. Então, porque esse, como a gente falou, não é tão focado no mistério, mas a experiência, né? Então você nem tem tantas suspeitas, assim, comparado ao último filme. Sim, não tem o gato não tem as 9 caudas, né? Então, exatamente. Tipo, você tem o pessoal da banda, mas eles quase não têm nenhuma caracterização, além das cenas das festas, que é eles contando histórias. Tem a prima, que eu cheguei a suspeitar dela também, mas... Enfim. E você tem o vizinho, que aí você também não sabe muito bem por que... Eles mencionam uma tal de Maria também, que era apaixonada por ele, e também não leva no lugar nenhum, né? Porque ele fala dessa Maria, ela aparece... Tão rápido que ela aparece, ela some também. Pelo menos não foi o carteiro, senão seria muito vacilão. Se fosse o carteiro. O carteiro se vingando, falando. O carteiro falando exatamente o que a assassina fala pro Gianni, né? Falando assim: parabéns, você resolveu o crime. Que ele tinha batido no carteiro. Aí o carteiro, pra se vingar. Faria sentido. Ele tinha um motivo para matar. Aquele outro. Um companheiro do Dio também, é o professor. Sim. Né? E aí ele tá sempre com uma bituca apagada do cigarro, mas aí você não sabe por que ele anda com a bituca, e você vê a hora que tem o evento dos caixões, evento funerário, ele vai, pega uma bituca de cigarro, chega para um cara que tá lá fumando e fala assim: você me empresta o seu cigarro para acender o meu? O cara presta, aí ele troca o cigarro. Pior que no começo do filme, tava suspeitando daquele amigo que não sai da casa dele. Sim. E tá, todas as festas. No começo, tava meio que jogando um pouco pra ele, porque ele tava interessado um pouco na esposa. Uhum. Sim. Aquele amigo que chega no começo do filme, né? Sim.
Toda hora tá na casa do cara, assim, do nada. Mas o Argento acaba não desenvolvendo esse mesmo que vocês falaram. Ele é muito mais a paranoia, né, de o estrago psicológico que a assassina tá fazendo em relação ao Roberto do que propriamente investigar o crime. Tem um monte de personagem aleatório, assim, jogado, porque eu acho que a narrativa não é o foco ali, né? Ele quer mesmo paranoia do personagem, porque as narrativas são muito soltas. Tem aquele cara que fala da esposa, não sei o quê. Tem muita coisa jogada, assim, mas não era, acho que não era o foco. Acabou sendo não terminado porque não era o mesmo realmente o filme queria mostrar. E eu acho interessante isso que você falou do plano da assassina, né? De que ela não quer matar ele, ela quer fazer ele sofrer. Então, ainda é um mistério, ainda tem um assassino cometendo assassinatos, mas tipo, o filme já começa com uma coisa meio diferente, que é o protagonista matando alguém. Tudo bem que depois você descobre que ele não matou, mas, tipo, já começa de uma forma que você fica, tipo, calma, o quê? O protagonista tá matando alguém? Pra onde que isso vai levar, sabe? E aí vem nessa de todo o plano é só fazer ele enlouquecer e fazer acontecer mais merda na vida dele, até ele perder tudo. Tipo, que é a cena final dele, uma das cenas finais. Que é ele sentado com uma arma só esperando alguém aparecer pra ele matar, sabe? E é bem o que o João disse, né? A discussão da memória. Acho que é a memória e como o cinema representa a memória, né? Porque ele tira a foto, mas o que realmente aconteceu? O que realmente... Nem o protagonista realmente sabe tudo que rolou. Foi tão rápido assim, e fica aquela discussão, né? E fica aquela discussão de memória. Eu acho que realmente bem que o João disse na fala dele, de discutir memória. E também que você dá a entender pelo diálogo de que a assassina não estava planejando isso. Porque o cara fala que eles não iam matar ninguém, eles só iam incriminar o cara e tal, mas parece que ela pegou gosto por matar. Aí ela... E o motivo dela é justamente a memória da infância dela. Exatamente. Sim. Vocês estão satisfeitos? Eu falei tudo, eu acho. Satisfeito. Cleito? Sim. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Cleiton, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Bom, eu vi no Filmica, eu vi o The Fish with One Sleeve. É um filme, é um curta, na verdade, tem 34 minutos. Eu até perguntei se podia trazer curta, porque eu achei esse aqui muito especial. É do Tsuyoshi Souji. Claro que eu vou trazer outro filme japonês, pra mim fica surpresa. Mas é um filme, é um curta, assim, que ele é um diretor que ele trabalha desde os anos 90 com cinema LGBT e com Pinko. E ele fala... O tema do filme é uma mulher trans em transição que ela trabalha como... Ela faz reparos em aquários e com peixes. E a chefe dela vai mandar ela no serviço na cidade natal dela, onde ela morava antes de fazer a transição. E ela começa a ficar ansiosa e com medo porque ela manda mensagem pro o amigo dela, que o amigo dela ainda não sabe que agora ela é mulher. Então, fica aquele receio dela. É um filme bem delicado, é aquele tipo de... Tem muito filme sobre trans que eles pegam bastante pesado no choque. Não, esse filme não é desse tipo, é mais sensível nesse sentido. E eu, como no meu lugar de fala, comecei a ler resenhas de pessoas trans sobre isso, e muitas pessoas lendo aqui no Letterboxd se identificaram com esse filme, da vivência. Acho que muita gente falou sobre vivência nos comentários aqui no Letterboxd, do cotidiano. Acho que em 34 minutos é o que expressa muito bem a vida sobre ataques de disfonia e a metáfora que esse filme faz, porque a metáfora é sobre o peixe palhaço. Não sei se vocês sabem que o peixe palhaço, ele é um grupo, um grupo de peixe palhaço só tem uma fêmea, e se essa fêmea morre, o maior peixe palhaço vira a fêmea. São peixes hermafroditas. E é o peixe preferido dela, protagonista. E é um filme que fala sobre... faz cenas sobre estar debaixo d'água, sabe?
sobre não estar no mundo meio no meio daquele mundo, a sensação de estar no aquário, sabe? Pessoas toda hora te julgando, te olhando, e eu acho que é um curta bem forte, assim, nesse sentido. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade, é uns 34 minutos, assim, eu acho que realmente é um filme que vale a pena assistir, sobre essa vivência LGBT no Japão. E é isso, certamente. Olha, já tem filme pra ver amanhã. Fala, João. Não, eu queria falar. Eu assinei acidentalmente o streaming de novo e não lembrava que tinha assinado, só lembrei quando o app do banco me notificou. Vou aproveitar esse tempinho que eu tenho aí pra ver também. Uhum. Não, eu achei perguntar pra você, assim, porque você falava tanto assim, filme que patrocina a gente, não tá patrocinando, mas a gente continua falando da filme. Bom, não vamos perder a oportunidade. Filmica, patrocina a gente aí, pô. Mas eu tenho o hábito de fazer isso. Uma das coisas que eu faço pelo menos 3 vezes por semana é ir na pasta do acervo da Shin Filmes sobre Giallo e pegar um que eu ainda não vi. E os outros dias eu pego aquela lista que tem no Letterboxd de filmes disponíveis na Filmic e escolho filmes, né, eu ponho o shuffle e pego um dos filmes da Filmic. Tanto que eu até mencionei num que a gente gravou, no episódio do Coppola, que eu vi um filme chamado Bela Garota, e que estava na Filmica, que eu gostei muito, e aí eu vou pegar esse filme aqui também para ver amanhã, na hora do almoço. E você, Júniper, você viu alguma coisa legal em streaming? Essa parte do streaming eu sempre deixo pra escolher filmes não recentes, porque eu não vejo muita coisa por streaming, mas eu vou aproveitar a recomendação do Clayton pra falar um filme com uma temática parecida que eu vi na Shudder, que é um streaming específico pra filmes de horror e afins, que é o filme Carnage for Christmas, que é um filme do ano passado, da Alice Maio McKay, que é uma diretora trans-canadense. E ela é minha mutual no Twitter. ela segue no Twitter, que legal. Aham. Você já viu esse? Já. Ele tem que é essa coisa de uma mulher trans voltando pra sua cidade natal, em que ninguém sabe sobre ela. Só que esse filme ele vai mais pra uma coisa de slasher, que tem um assassinato acontecendo nessa cidade e ela tenta descobrir. E é muito divertidinho. Eu adoro essa diretora, eu preciso ver os outros filmes dela. Ela tem vários filmes bons. Então fica aí minha recomendação. Vou botar aqui para assistir. E você, João, você viu alguma coisa legal? Sim, eu vou aproveitar para indicar um filme que eu queria ter visto no cinema, acabei não conseguindo ver. Ele estreou ano passado lá fora e acho que no começo do ano aqui no Brasil, que é Better Man. É um filme que é uma cinebiografia, entre tantas outras cinebiografias que a gente vê por aí, mas essa acho que tem um apelo que é muito especial. Vai contar a história do Robin Williams, aquele cantor famosíssimo britânico. Só que acho que o grande diferencial aqui nesse filme é que ao invés deles optarem por aquela coisa bem tradicional ali de escalar um ator que é parecido, ou deixar o ator muito parecido com o nosso astro que está tendo sua história contada, eles optam por transformar o personagem do Robin Williams em um macaco. E, enfim, eles não explicam isso, não dão porquê, mas aos poucos você vai entendendo. E é um filme muito legal, cara. Eu sou grande fã de musicais, e é um filme que é um musical. Pra mim, dentre essas cinebiografias de cantores famosíssimos, que ganhou aí grande repercussão, talvez desde Bohemian Rhapsody, essa é, sem dúvida, acho que é o melhor trabalho assim, que fizeram por realmente experimentar ali com essas questões referentes aos limites, referente à régua ali, né, do quanto você pode brincar, mesmo numa história que se propõe a contar, entre muitas aspas, uma história vista ali como real, que vai narrar fatos, acontecimentos da vida de um artista. Sensacional, um filme redondinho, chorei bastante nesse filme, vale a pena, para quem quiser assistir, ele tá na Prime. Clayton recomendou o segundo ato, né? E aí minha mãe ouviu o episódio e ela falou assim: não, quero ver esse filme. O Clayton falou tão bem que eu tô super interessado e gostei bastante, assim. Então, é um momento de também gostava, eu queria que eu recomendasse. É um momento de feedback, né? O Clayton indicou o segundo ato no episódio passado e tá na MUBI,
Eu recomendo, assim, é muito interessante esse filme. Né? Obrigado pela indicação, Cleiton. Beleza. João, você tem algum meio de contato? Sim, vocês podem me encontrar no Twitter, que é o @João_Neto93. Vocês me encontram também no Instagram, que é _João, _Neto, _. E também nas páginas do Cinerato, tanto no Instagram quanto no TikTok, que é o @Cineratos. E quais são as novas lá no Cineratos? Na verdade, não tem muitas novas, Thiago. Acho que minha última publicação foi um pouquinho antes das férias escolares aí do meio do ano, né? Final de junho, começo de julho. Acho que a última publicação foi sobre As Montanhas Se Separam. Um filme que eu adoro, aliás. A gente acho que chegou a comentar aqui sobre ele. A gente fez um episódio sobre ele, sim. Então, fica aí a dica, tá? Ouçam um episódio e vão lá conferir o último comentário que eu tenho, que é esse, sobre As Montanhas Se Separam. Um filme chinês, assim, de primeira qualidade. Eu gosto muito do Jejanque. E você, Júnior, você tem algum meio de contato? Eu tenho o meu Linktree, que reúne todos os meus links, que vocês podem acessar pelo meu principal meio de contato, que é o Twitter, @AshleyJuniper41. E tem também o acervo de Splatter, que tem Twitter, Blue Sky, que é @JuniperSplatter. Novidades lá no J-Splatter, tem alguma que você gostaria de recomendar? Assim, alguma sessão que vocês vão fazer? A gente acabou de terminar uma semana exclusiva para filmes Pinkweiga. A gente já fez no aniversário de 1 ano, um pouco antes do aniversário de 1 ano, 2 semanas só de filme de Splatter, que eu recomendei vários dos que eu gosto, que considero clássicos. Aí eu decidi pedir pro segundo ADM da J-Splatter, o Kamagi, ele fazia uma semana só de Pinko. Tem 7 filmes lá. Tem uma lista no Letterboxd da J-Splatter, quem quiser ver os filmes que a gente passou lá. Tem muita coisa boa, filme lésbico, filme gay, vários tipos de filme. E a gente tá planejando muitas coisas aí pra setembro. Tá chegando outubro, Halloween, vai ter bastante coisa. E sobre filmes, a gente deu uma diminuída na frequência, não estamos postando muitos filmes recentemente, porque a gente tá traduzindo muita coisa pra trazer coisas novas aí pra ser. Legal. E Cleiton, você tem algum meio de contato? Meio de contato é mesmo nick em vários lugares, que é Shin Cleitos. E tem o meu card, que é shincleitos.card com 2 R's.co. Lá tem meu Twitter, Blue Sky, Facebook tem lá o link, mas eu não abro. Instagram. E também tem o contato da Shin Filmes. Você pode me procurar lá. Eu e a Griff, a gente diminuiu isso ainda meio parado. Que é a card também, só que em vez de ser Shin Cleitos, é shinfilmes.card com 2 R's.co. E esses meus contatos. Tô no Twitter, tô no Sky. Primeiro verifica se não me bloqueou já, quando vão me procurar. É impossível, tem muitos blocos. Não sei porquê, mas... É isso. Assim, eu não sei, porque assim, a gente se conheceu no Blue Sky, né? Nossas interações sempre foram muito agradáveis, o Cleiton. Avisa aí. Mas... quer divulgar alguma coisa? A Shin Filmes tá nos planos de voltar, então fiquem ligados nela, que a gente quer voltar, talvez não voltar postando filmes um de cada vez, mas fazendo packs, assim, coleções. Eu acho que esse vai ser o próximo foco dos filmes. E também a gente tá nos planos de ativar a página do Instagram para fazer reels sobre cinema, principalmente cinema japonês. E talvez algum dia também volte o podcast. Então acho que a gente está nos planos para voltar logo. Legal. Eu agradeço muito a participação do João, da Juniper e do Cleiton, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Preto, sou o Thiago. Eu sou o João Neto. Do Rio de Janeiro, eu sou a Juniper. Do Rio Grande do Sul, sou o Cleiton. E este foi o podcast Ponto Cego.